Olá, bom dia! Chegamos ao dia 2 de alto amor. Estamos nessa jornada dos 7 dias para reencontrar o nosso alto amor. E hoje, o que nós vamos falar aqui? Hoje sinta sua presença física, emocional e espiritual. Você está no lugar certo, na hora certa. Muito lindo, né? Essa semana a gente vai até fazer uma reintegração de chama gêmea. Eu recebi, foi feito em mim no sábado, e aí eu gostaria de compartilhar isso com vocês também. Se o som ficar ruim, vocês me avisam. Acho melhor eu colocar o fone, que aí se tiver barulho externo, não vai prejudicar. Deixa eu ver aqui. Foi? Bom dia, tudo bem? Ali, vocês estão ouvindo bem? Deu certinho? Engatou aí? Aqui tá bom. Então tá, Elaine, obrigada. E aí, como vocês estão, amores? Como é que foi o primeiro dia? Eu vi pessoas ontem me dando os comentários, vocês me deixem os comentários aqui, tá? Dizendo que foi maravilhoso, que tá sendo maravilhoso. Tu veio e ia fazer algo só pra mim, e tudo que é pra mim é pra todos, eu resolvi compartilhar. E realmente já tá tendo, assim, muitas respostas muito positivas, né, de alto amor. Uma pessoa disse, nossa, era exatamente o que eu estava precisando ouvir, era exatamente o que eu precisava, foi a melhor live de todos os tempos, né? E para mim são tantas as melhores, né? Por exemplo, aquela que eu fiz lá no mosteiro, para mim foi maravilhosa, porque eu consegui trazer de uma forma simples como é que a gente foi feito, né? Como é que foram feitos os 7 corpos e como se dá a manifestação aqui. Então, eu achei muito, muito bom aquela live. Mas todas são maravilhosas, né? Então, hoje sinta a sua presença física, emocional e espiritual. Você está no lugar certo, na hora certa. Eu não sei se vocês têm o costume de meditar, eu até acredito que os meus alunos tenham esse costume, né? Por causa dos 40 dias, a gente fez os 40 dias, a gente ouve e depois a gente entra em meditação, então eu acredito que vocês tenham já o costume de meditação. Mas o dia de hoje é um convite para meditação, tá? Gente, tudo que a gente vai aprendendo aqui é de forma cumulativa. Não é só uma vez que eu vou fazer na vida, que nem ontem. Não é só uma vez que você vai celebrar você. Você é a sua vida. Você é a sua vida. Você celebra teus filhos todos os dias, você serve seus filhos todos os dias, você serve as pessoas ao teu redor todos os dias. Então você serve a você mesmo todos os dias. Entende? Você é o principal da sua vida. E a gente precisa ter essa consciência, porque senão a gente acaba, eu tenho que fazer tal coisa para tal pessoa, eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que não sei o que, a gente só tem que. Sai fazendo um monte de coisas, e não que isso seja ruim, mas a gente não faz um monte de coisas para nós. Para nós, tá? Então, que a gente sinta a nossa presença, que a gente volta para nossa casa, depois a gente vai voltar para casa. O objetivo todo sempre é a iluminação espiritual de todos os meus trabalhos, né? Em algum grau a gente vai se iluminar, tá? Então, hoje sinta a sua presença. Eu acredito assim, quando eu estava numa fase bem difícil da minha vida, que foi logo que nasceu as meninas, e eu estava com aquela, sob efeito de mago negra, né, e obsessão complexa, que eu estava com aqueles pensamentos obsessivos compulsivos,
E eu estava num grau de estresse muito profundo. E um dia chegou a fisioterapeuta das minhas filhas lá em casa, que elas faziam fisioterapia, que o doutor tinha indicado, porque elas eram criancinhas de UTI, né? E aí ela chegou lá em casa e ela viu que eu fiquei muito apavorada com uma coisa lá que aconteceu, né? As meninas com medo, assim, parecia que a criança ia cair, eu sei lá o que, fiquei meio apavorada. E ela disse, Ana, pelo amor de Deus, vai tomar um banho demorado, vai relaxar um pouco. Foi a primeira pessoa, depois de meses, tipo, acho que as meninas já tinham 6 meses, que me disse, que me viu. Foi a primeira pessoa que me viu. Meu marido, na época, não tinha me visto. Minha sogra, ninguém tinha me visto. Nem eu mesma. Nem eu mesma tinha visto que eu estava... Eu vi que eu não estava bem, né? Porque eu não conseguia controlar meus pensamentos e eles eram irracionais. E eu vi que eu não estava bem, mas eu estava procurando mudar. Eu estava estudando na época física quântica, eu já estava fazendo os cursos do Amit, e já estava fazendo as palestras do professor Hélio Couto, né? Todas as manhãs eu levava elas passear na pracinha e eu ouvia uma palestra. O meu tempo de volta era o tempo de uma palestra. Para eu poder ouvir, era o único momento, porque na minha casa era impossível eu conseguir assistir uma palestra. Tu vê, né? E só que isso é uma escolha, gente. Hoje eu percebo que eu podia ter escolhido tudo diferente na minha história. Às vezes a gente acha que a gente não tem saída, que a única opção que a gente tem é fazer tal coisa e é ser de tal forma e aceitar tal coisa. E não é assim. Não é assim pra nada. E agora eu vou ir num nível bem profundo. Todos os dias, vocês lembram daquela historinha de Adão, Eva e a serpente? Todos os dias a gente escolhe pela separação. Todos os dias a gente opta pelo ego ao invés de pela união. Todos os dias a gente opta por se sentir um indivíduo separado de toda a criação. Todos os dias, a cada momento, a cada instante da nossa vida, nós escolhemos pelo Hitler, lembra que eu falei? Pelo ego e não pelo todo. A cada momento da nossa vida, a gente tem a oportunidade de voltar para casa. Como diz no livro de Urântia, nós temos ajustadores do pensamento aqui, que seria a nossa consciência, o Espírito Santo dentro de nós, nos orientando de fazer melhores escolhas e de voltar para casa a cada momento. E todos os dias, a cada momento, nós escolhemos pelo velho ao invés de pelo novo. Todos os dias a gente faz as mesmas coisas, tem os mesmos pensamentos, os mesmos medos. E a gente segue assim. Por isso que a nossa vida não muda. Deu para entender? Qual é o único poder manifestador aqui na matéria? O único poder manifestador aqui é a nossa consciência individual. Se eu me sinto um indivíduo, é isso que eu vou manifestar. Se eu me sinto o todo, é isso que eu vou manifestar. Se eu entendo que tudo acontece para o meu melhor, que tipo de pessoa eu vou ser e que tipo de vida eu vou ter. E se eu acredito que eu sou uma vítima do mundo, das circunstâncias, que tipo de pessoa eu vou ter e que tipo de vida eu vou ter. Tem uma passagem de um curso de amor que eu acho muito, muito, muito interessante. Que Jesus diz assim, confia em mim, você não escolheria ter outra vida além dessa que você tem. Você não escolheria ter outro corpo, você não escolheria ter outra família, você não escolheria nada diferente daquilo que você experimenta.
Por quê? Porque você escolheu isso. E se você escolhesse diferente, a qualquer momento pode modificar. Então, o convite de hoje é para que você olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida com verdade. Observa teus pensamentos. Senta em meditação. Observa teus pensamentos como nuvens. Veja o que passa na sua mente. Veja o que você pensa. Veja o que você sente. Porque é isso que está manifestando a tua vida. É isso. As suas crenças estão manifestando a sua vida. Chegou a hora de mudar. E isso é cumulativo. O dia de ontem, que é celebre você. Se você soubesse o valor que você tem para Deus, a importância que você tem, você celebraria todos os dias da tua existência. Viveria em estado de graça. E hoje o convite é sinta a sua presença. Física, emocional e espiritual. Então entre em meditação, observe seus pensamentos, observe os seus sentimentos. E se você sentir, faz o EFT e já limpa. Se o que você vê lá não é o que você quer, não é o que você gostaria de estar experimentando, limpa. EFT, Emotion Freedom Techniques, técnicas de libertação emocional. São 9 pontos de acupuntura, sem agulhas. E esses toques nesses meridianos, que são meridianos, que fazem conexão com o nosso mental e emocional. Esses toques nos nossos meridianos vão limpando e liberando os corpos de dor, os medos, os anseios, as emoções reprimidas, tudo o que te bloqueou e o que fez com que qualquer coisa virasse trauma ou ficasse ali te atormentando. Como é que funciona o EFT? No ponto do karatê, nesse ponto aqui da mão, você vai dar o norte do que você vai trabalhar. Então, você vai dar leves toquezinhos. Mesmo que eu não goste do que eu vejo nos meus pensamentos e sentimentos, eu me amo e me aceito plena e completamente. Você vai dizer o que você vai trabalhar, tá? Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me amo e me aceito plena e completamente. Mesmo que eu sinta medo, eu me amo e me aceito plena e completamente. Mesmo que eu não esteja 100% iluminada, eu me amo e me aceito plena e completamente. Mesmo que a minha vida não esteja de acordo com o que eu gostaria, eu me amo e me aceito plena e completamente. Aquilo que você vai trabalhar, tá? E aí você vai tocar nos outros meridianos, no topo da cabeça, bem em direção aos ouvidos e ao nariz, bem no topo aqui assim. Não se preocupe que isso tu vai acertar. O outro ponto é no começo da sobrancelha, o outro é no fim da sobrancelha, no ossinho, outro aqui embaixo no ossinho, outro aqui embaixo do nariz, embaixo da boca, na clavícula e um palmo e meio abaixo do braço. Esses são os pontos de EFT. Eu incluo, quando tenho fortes emoções e traumas, o ponto T, que é a tireoide aqui, né? Eu incluo esse ponto dando pequenos soquinhos, tá? Como se faz o EFT para ter resultado a partir da consciência crística? Eu sou esse pensamento que eu estou experimentando. Eu me perdoo por isso, eu deixo ir. E vai liberando, tá bom? Vai liberando. Quantas vezes você vai fazer? Até sentir paz.
Quando sentiu paz, vai dormir ou vai seguir teus afazeres, tá? É até sentir paz. Deu para entender? Eu vou ensinar até o final desses 7 dias uma outra forma de fazer EFT, tá bom? Vai ser bem interessante. Mas faça isso. Observe seus pensamentos, observe seus sentimentos, observe suas emoções e limpa. Isso vai te trazer no estado de presença, mesmo que você nem tocasse nos meridianos, já curaria. Porque te traz para a presença daquilo que está te incomodando e daquilo que você está manifestando, tá? Vamos lá, então, para um encontro aleatório aqui. A mente engajada, capítulo 18 de Um Curso de Amor. Muitos de vós acreditais que a criação de Deus inclui a queda do paraíso, conforme descrito na história da Bíblia de Adão e Eva e nas histórias da criação de muitas culturas religiosas. Quando aceitas isso, assim como a história da separação, mesmo que não literalmente, aceitas a separação para si. Olha que interessante isso que Jesus está trazendo aqui, né? A gente aceita a separação quando acredita que houve uma queda do paraíso. Mas como história de um evento real, essa é a história que descreve o problema. E a tua percepção da queda faz a queda uma maldição. Olha só. Essa interpretação, entretanto, seria inconsistente com um Deus benevolente e com o universo benevolente. Essa interpretação aceita que a separação pôde ocorrer. E a gente já sabe de Um Curso em Milagres que ela nunca ocorreu, né? No entanto, isso não é possível, viu? A separação não é possível, gente. Por isso é um estado ilusório. Por isso que eu digo para vocês, é muito mais fácil do que você imagina. É muito mais fácil. Porque é só uma mudança de percepção. Essa interpretação aceita que a separação pôde ocorrer. No entanto, isso não é possível. Acreditar na queda é acreditar no impossível. Imagina que és parte de uma corrente de corpos que se seguram pelas mãos e circulam o globo. Eu estou entre aqueles cujas mãos tu seguras. Todos estão conectados. Feche os teus olhos e veja isso. Todos de mãos dadas, circulando o globo. Todos estão conectados, mesmo que cada um não esteja segurando as mãos de todos os outros. Se um elo da corrente fosse removido, a corrente já não formaria um círculo, mas cairia e cada ponta ficaria suspensa no espaço. A corrente agora seria uma linha que pareceria ir de um lugar para outro, em vez de circular e abranger a tudo. A separação pressupõe que podes romper a corrente. Isso seria tão impossível quanto é impossível que eu solte a tua mão. Ai, como eu amo Jesus, gente, é tão lindo. É tão lindo. Ai, eu me comprei umas canetas, não tenho nem vergonha de ficar com essa caneta falhada aí, vou até botar fora. Olha que lindas. Minhas canetinhas. Essa aqui é maravilhosa, né? Mas eu gosto das coloridas. E, gente, sim, eu risco todos os meus livros e risco de caneta. E eu não consigo entender quem lê sem fazer nenhum risco. É porque a leitura deve ser muito chata. A separação pressupõe que podes romper a corrente. Isso seria tão impossível quanto é impossível que eu solte a tua mão. Agora imagina ainda que essa corrente mantém a Terra em sua órbita. É óbvio que a queda da Terra de sua órbita produziria consequências terríveis de natureza universal. É simplesmente menos óbvio que tu és parte daquilo que estabeleceu e mantém uma ordem universal, que és parte de um todo que seria completamente diferente sem a tua presença. Gente, isso aqui eu usava muito em atendimento, principalmente de adolescente,
quando eles têm baixa autoestima, sabe? Começam a não se dar o valor ideal. Mostrar para eles o quão eles são importantes, o quanto Deus os fez individualmente com muito amor, né? Da mesma maneira que o universo seria um universo completamente diferente sem a presença da Terra. No entanto, isso é o que pensas que fizeste de fato. Pensas que mudaste a natureza do universo e que fizeste com que fosse possível a vida, fosse possível que a vida exista separadamente e sozinha, sem nenhum relacionamento, nenhuma conexão e nenhuma unidade com o todo. Tu não fizeste isso, tu não caíste da unidade, tu não caíste de Deus. Olha que lindo isso, gente, anota aí. Essa corrente que descrevi te ajuda a imaginar o lugar que guardo para ti, assim como guardaste o meu quando vim ao mundo em forma física. Mesmo que seja apenas uma ilustração que ilustra que nenhum de nós abandona o todo e tampouco abandona uns aos outros. Mesmo que te tenha sido ensinado que não és teu corpo, te é impossível negar o corpo aqui. Entretanto, podes mudar a função que atribuíste a ele e assim mudar a sua maneira de funcionar, se não vires como o resultado de uma queda, como uma maldição, como uma punição de Deus ou como o teu lar, uma morada que te mantém separado. Podes então começar a vê-lo como o que é. O que é o corpo? Um instrumento de aprendizado que te foi dado por um Criador amoroso. Isso aqui é o corpo, tá? Em O Curso em Milagres, as pessoas acabam desfazendo demais do corpo e tendo ódio dele porque entendem que não foi Deus que fez o corpo. E naquela live que eu fiz no mosteiro, que eu vou explicando como é que foram se fazendo 7 corpos, se formando 7 corpos, a gente vê que eles são reduções, né? E isso sim foi criado por um Deus amoroso também, como um instrumento de experimentação. Você não é o seu corpo, você não é as suas emoções, você não é as suas sensações, você é Deus em manifestação, que quer se experimentar através do seu corpo, das suas emoções, das suas sensações, dos seus pensamentos. Então começa a ver as coisas como elas realmente são. Isso vai te evitar dor e sofrimento. Bom dia, Rose. Bom dia, Karina. Bom dia, doutora Emily. Bom dia, Carolina, Fernanda, Ale, Elaine. Esqueci de acenar para vocês hoje, né? Sejam bem-vindos. Entende isso? Olha como é importante isso. É na página 137 de Um Curso de Amor. Começa a ver o corpo como o que ele é. Um instrumento de aprendizado que foi dado por um Criador amoroso. Antes da ideia de separação não havia necessidade de aprendizado, mas um Criador amoroso não cria aquilo que possa ter uma necessidade não atendida. Assim que a necessidade de aprendizado surgiu, o meio perfeito para aprender tal necessidade foi estabelecido. Tu simplesmente falhaste em vê-lo como tal. Esse é um erro originado pela percepção, antes da qual não havia possibilidade de má interpretação, pois não havia um mundo externo a ser percebido. Um instrumento de aprendizado, quando não percebido como tal, tem poucas possibilidades de cumprir a função para a qual foi criado. Mas quando a percepção muda e algo é visto como aquilo que é, olha aqui como é importante isso, então não pode deixar de cumprir aquilo para o qual foi criado. O corpo foi criado para ser um instrumento de aprendizado e assim deve ser. Ele não é uma prisão, ele não é a sua casa e ele não é você, mas ele é um presente para que você aprenda, para que você experimente, para que você possa vivenciar Deus na forma.
Um mundo externo é apenas uma projeção que não podemos remover-te do mundo interno, onde existes em completude, como um elo na corrente da criação. Volta a imaginar essa corrente e teu ser entre aqueles que a compõem, e imagina a vida que experimentas agora, desenrolando-se de uma maneira parecida como a verias projetada em uma tela de cinema. Não abandonaste o teu lugar enquanto assistisse o filme e experimenta suas imagens e seus sons, suas alegrias e tristezas. E, no entanto, tu também és parte da projeção. E é aí que a tua consciência reside agora, aparentemente aprisionada na tela, vendo tudo a partir dos dois olhos daquele que está projetando ali. Novamente, isso é o que os exercícios deste curso têm tentado ajudar-te a ver. Um mundo que podes observar e aprender nele e com ele, pelo tempo que escolhes aprender o que a ideia de separação te ensinaria. Este curso te prepara para fazer uma nova escolha, uma escolha de aprender na unicidade. Aprender na unidade requer mente e coração integrados. É isso que é o objetivo de um curso de amor, né? O ser elevado da forma, consciência divina universal no corpo humano. Ou seja, requer plenitude de coração. Abordar esse aprendizado sem essa integração não funcionará. Assim como tal pouco funcionará a atenção de uma mente dividida. Nunca é demais enfatizar que aprendes aquilo que escolhes aprender. Para comprovar isso, tudo o que necessitas fazer é observar o mundo que foi criado a partir do teu desejo de aprender o que a ideia de separação te ensinaria. Quando residias na unidade, não conseguias imaginar como esse mundo seria, assim como agora tampouco consegues imaginar como um mundo unido será. Tu não compreendias a perspectiva da unidade, o que estavas pedindo, nem o grau de envolvimento que esse aprendizado exigiria. Para aprender o que a ideia da separação te ensinaria, necessitavas acreditar que existia em um estado separado. Assim, esquecer que a realidade resides em unidade era um requisito dessa condição que desejavas experimentar, e então essa condição tornou-se disponível. Gente, um curso de amor não é tudo o que eu digo para vocês. Vocês acham que o que eu digo... Tem gente que diz assim, ela parece meio forinha, mas está tudo aí. A única diferença é que eu falo a partir do que eu experimentei. Mas está tudo aí no curso de amor, está tudo ali no curso em milagres. Tudo que eu sou, tudo que eu falo, tudo que eu trago para vocês, todas as minhas experiências e a forma de chegar, está tudo descrito aí. Você não vai chegar só lendo e fazendo os exercícios. Precisa de rendição, precisa de ajuda para chegar. Por isso que Cristo me mandou. Agora, enquanto eu estava lendo ali, que no estado de união a gente não imaginaria o que seria o estado separado. Assim como hoje no estado separado a gente não imagina o que é a união ainda, né? Mas eu lembro de como era o estado de união. Lembra que eu falei para vocês que é a consciência pura de Deus, que é Barbelô? É um momento em que Ele nos fez, um momento precedente ao momento em que Ele nos emanou. Eu fui lá, eu acessei essa memória, o sentir de Deus antes de Ele nos emanar, enquanto nós ainda estávamos no estado de unidade. E isso está disponível para todos, porque todos têm essa experiência na memória. Todos viveram isso e vivem isso agora. E outra coisa em relação a essas mãos dadas, isso me lembrou o corpo de Cristo, que é onde nós estamos agora em estado de centelha. Jesus descreve o corpo de Cristo aqui, mas eu conheço o corpo de Cristo porque eu fui levada lá. E esse não foi só um acesso de memória. Eu levo cada pessoa que eu atendo para o corpo de Cristo todos os dias. E cada vez que eu levo alguém, eu volto para lá, conscientemente.
que eu quero dizer para vocês? Esse mundo aqui, sim, é uma holografia. A sensação de indivíduo é uma sensação, não é a realidade. Então, quanto mais distante da realidade nós estamos em pensamentos, sentimentos e ações, mais distante da felicidade, da abundância, da alegria nós estamos. Quanto mais a gente entende que quem vem a nós e as situações que vêm a nós somos nós mesmos, porque somos todos o mesmo ser, ou unidos, que a gente ainda não chegou no estado de unicidade, mas sim de unidade. Qual a diferença? Unidade é sabermos que estamos unidos. Unicidade, sabemos que somos o mesmo. A consciência vai dando passos até chegar à unicidade. Eu sei que eu sou você. E não porque alguém me falou, porque eu li em algum lugar, porque eu experimento isso todos os dias. Porque é assim que é a realidade. E é engraçado que as pessoas mais céticas, né, mais racionais, como eu já fui, elas olham para o mundo e elas dizem, tu tem que viver na realidade, tu não vive na realidade. Como se a matéria e o mundo manifestado fosse a realidade. Aí eu só penso, quem será que não vive na realidade? Quem não vive na realidade? Quem vai ter um susto ao desencarnar? Quem vai continuar tendo sustos desencarnados? Porque enquanto tu te sente um indivíduo, tu não faz parte do todo, e não fazendo parte do todo, tu não manifesta com Deus. Tu não manifesta a realidade. Tem um livro do Joel Goldsmith que eu gosto muito. Ele tem 2, com nomes muito parecidos e conteúdos diferentes. Eu não sei se é consciência, despertar da consciência, uma coisa assim. Mas no meu curso está lá o link, eu até vou olhar, do audiobook. Porque nem todos os livros do Joel é fácil de a gente conseguir comprar, né? E aí eu vou dizer para vocês qual que é. Mas ele diz nesse livro, tu quer saber a verdade? Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é essa. Existe uma única consciência, que é Deus, e você faz parte dessa consciência. Você nunca saiu de lá. Tudo que Deus é, você é. Tudo que você é, Deus é. E aí ele diz assim, adianta você saber a verdade? Muda o que a sua vida? Não muda nada, sabe por quê? Porque isso tem que ser experienciado, tem que ser sentido, tem que ser vivido por ti. Por isso que eu dizia para vocês em um curso, nos 40 dias no topo da montanha, não adianta você me ouvir, você ouvir as palavras de Cristo e achar que entendeu alguma coisa. Não entendeu nada. Você precisa receber isso como uma unção dentro de você. Isso ser apropriado por você, experienciado por você, experimentado por você. E a mesma coisa a gente vai fazer a partir de hoje com os 7 dias de auto-amor. Depois de cada live, você vai entrar em meditação. E antes de dormir, você vai entrar em meditação de auto-amor. Hoje é sinta a sua presença. Então, você vai observar os seus pensamentos e emoções, principalmente antes de dormir, e limpar com o EFT. Limpar. Vai limpando tudo. Porque eu tenho certeza que o que você vai observar não é o que você gostaria de estar experimentando nesse momento na sua vida. E não importa se você já despertou consciência crística ou não. Continua. Você ainda está na forma. Você ainda é humano. Eu mesma volto a fazer técnicas lá do começo. Por quê? Porque quando eu vejo a minha mente humana tá de novo guiando a minha vida.
E aí eu preciso dizer, ó, moça, dá licença, que quem manda aqui é a centelha. Lembra que o professor Hélio Couto disse que a gente precisa o tempo todo estar de vigia nos nossos pensamentos e sentimentos? É claro que hoje o meu estado natural é um estado natural de graça, mas algumas coisas e algumas mudanças que eu enfrentei nesses dias na minha vida, né, algumas separações e perdas não existem, né, porque Deus diz que só existe ganhos, não há perdas, apenas ganhos, novas experiências, novas vivências, mudanças. E a mudança ela é sempre bem-vinda e sempre benéfica. Às vezes a gente tem a sensação de que algo piorou com a mudança, porque a gente está num estado pisando em ovos, que a gente não sabe onde a gente está pisando, o que a gente está manifestando. E na verdade, a gente está justamente vivendo Deus, porque Deus não está no velho, Deus está no novo, naquilo que tu ainda não experimentou. O velho é o ego e as escolhas que você fez e o que você vem experimentado. O novo é Deus. O desconhecido é Deus. E você pode criar isso como você quiser. Ou simplesmente soltar nas mãos dele e dizer, confio em ti, Pai, que seja feita a tua vontade. A minha vontade é que seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é plenitude, é abundância, é alegria e é felicidade. Você consegue soltar os seus desejos, os seus planos, os seus medos, as suas conquistas? Sabe que mais difícil? Às vezes, depois que você começa nessa jornada de perdão, né, que você aprende a perdoar, depois que você aprende a perdoar, fica muito fácil para você ir liberando medos e traumas. Mas fica fácil para você liberar as suas conquistas, os seus diplomas, as suas honras, o seu esforço. Fica fácil para você soltar isso. E não soltar porque você simplesmente virou apático em relação à vida, não. Soltar porque às vezes a nossa felicidade não está naquele esforço, naquele trabalho, naquele sofrimento que você viveu. Às vezes tudo aquilo era só para que você pudesse vivenciar e experienciar. Não era para chegar naquele fim. Às vezes o fim é o caminho. É que nem no mestrado, há 2 meses antes de entregar minha dissertação, eu só faltava alguns detalhes. É dissertação? É dissertação. Eu disse, nossa, eu não preciso mais desse diploma, eu queria tanto. E eu disse, eu não preciso mais desse diploma, eu não preciso mais desse diploma. E eu ia desistir. Só que eu pensei na minha professora que me orientou há 2 anos, na minha mineirinha, e aí eu disse, não, eu vou concluir por ela. Porque por mim, nesse momento, eu não preciso mais desse diploma. E na época eu entrei em empatia com ela e eu concluí. Porque era o certo a se fazer naquele momento. Mas não tinha mais dor, não tinha mais obrigação, eu sentia paz. E durante aqueles 2 anos do mestrado eu sentia pressão, ansiedade, eu quase fiquei careca. A minha pele se defasou, eu fiquei no último grau de estresse. Porque o meu trabalho, como eu falei para vocês, não tinha salário garantido, eu precisava vender imóveis. E ainda com o mestrado, com o excesso de leitura e excesso de cobrança, e eu ainda dava aula para piorar um pouco a minha situação, né? Então eu ficava de madrugada corrigindo os trabalhos numa escola CMAD, formava corretores de imóveis. Então eu estava num grau de estresse muito grande, sempre achando que eu podia mais, que eu dava conta de mais, que eu faria mais.
E às vezes o que a gente precisa é só relaxar. Tu tá correndo tanto para ir aonde? Tu tá correndo de quem? Ou para chegar aonde? Sabe? Te pergunta isso. Tu corre tanto para chegar em que lugar? Para ir para onde? Por que tu corre tanto? Por que tu te abandona? Por que tu te esquece? Por que tu não te dá amor? Por que tu não te dá prazer? Por que tu não te dá satisfação verdadeira? Alto amor. Por que tu não experimenta a vida com aquilo que o teu interno mais quer se experimentar? Por que tu não expressa aquilo que você mais gostaria de expressar? Falei para vocês daquela história do balé, né? Que no evento de biodança eu calcei a sapatilha e eu dancei balé. Perfeitamente, sem nunca ter feito uma aula de balé. E todas as vezes que foi colocada uma música e que eu estava lá, eu senti essa bailarina dentro de mim. Eu senti aquela que sabe dançar tango com perfeição. Eu senti aquela que se conhece música e que sabe movimentar o corpo e que faz movimentos perfeitos. Eu senti toda vez que eu ouvi música isso. E eu nunca deixei ela se expressar, porque geralmente tinham outras pessoas e eu ficava me travando, o que elas vão pensar, ou não sei o quê. Ou eu não conseguia observar o que estava acontecendo dentro de mim. E aquele dia na biodança, eu fui para a biodança muito livre, muito livre. E eu disse, eu vou experimentar aqui tudo o que eu tiver que experimentar. Gente, abriram meus registros akáshicos, abriu constelação familiar, abriu a minha consciência, o meu subconsciente, abriu a minha relação com Deus, abriu o corpo de Cristo. Eu fui no corpo de Cristo, eu permaneci no corpo de Cristo durante todo o evento de 2 dias da biodança. O que é estar no corpo de Cristo? É saber que eu sou tudo e todos. Eu me tornei tudo e todos lá sem nem intencionar. E todos vinham mostrar partes da minha vida. Os meus relacionamentos, meus futuros relacionamentos, tudo. Meu futuro relacionamento foi mostrado né? Abriu tudo. E abriu tudo porque eu me rendi. No final eu me vi embaixo de uma árvore, ajoelhada na grama, com um vestido bem Perséfone. Quem conhece dos arquétipos, quem fez o meu curso das deusas aí sabe do que eu tô falando, né? Um vestidinho branco assim, tomara que caia. E vocês veem que o meu estilo vai mudando, vocês estão percebendo que eu tô me tornando mais feminina, mais a filha. Eu tô num momento, hoje eu tô mais Atena, né? Mas eu tô num momento da minha vida em que eu sou mais a filha, a menina, a Perséfone, a Coré, a ingênua. Eu estou num momento da minha vida de reconexão com a minha menina, sabe? Com a minha menina doce, ingênua, sensual, pura. Sabe quando você começa a ter 12, 14, 15 anos? Sabe quando você começa assim a se achar bonita, a querer ficar bonita? Que você começa a ficar mais livre, querendo usar roupas mais leves, mais menos infantis e ao mesmo tempo também não são roupas de adulto. Você fica aquela menininha sensual, meiga, doce, ingênua, pura. Sabe aquela menina? Hoje é um convite para resgatar ela. Aquela menina de 15 anos. Aquela menina que estava começando a vida, a se apaixonar, a gostar de si, ou a se criticar. Você se criticava na adolescência? Você se achava feia, magra, gorda, chata, bonita? Como foi essa fase para você?
Vamos resgatar essa menina, esse menino. Você se achava desengonçado? Você queria ser admirado? Você queria chamar atenção? Ou você gostava de ficar quietinho na tua? Eu disse para vocês que eu era uma éstia, né? Eu só observava, eu ficava quietinha observando. Eu gostava, eu sentia tanto prazer em ficar lá. Eu queria, sabe, muitas vezes eu queria fazer parte do grupo, estar lá com as pessoas e tal. Mas eu gostava tanto de ficar lá sozinha observando. Tanto. E eu não me conectava, eu ficava lá na minha. Até chegar aos 14 anos e mudar de escola. Mas eu gostava muito de ser essa menininha. E eu olhava para as outras meninas tão mais evoluídas, já tinham beijado na boca, já tinham feito tanta coisa. E eu lá, criança ainda. Ai, já beijei 13, elas diziam. Eu admirava aquilo, eu gostava de um menininho. E aí um dia ele pediu, ai, você já ficou com alguém? Você já beijou alguém? Eu nunca tinha ficado com ninguém, nem sabia o que era isso, né? Mas eu via aquelas meninas que eu admirava dizendo, fiquei com 13, fiquei com 13. E aí eu disse para ele, fiquei com 13. Aí uns anos depois, Palmer era um amigo, um vizinho meu. Uns anos depois ele disse assim, nossa, eu não gostava de ti e tal, né? E aí, quando eu te pedi com quantos tu tinha ficado, tu disse com 13. E aí eu fiquei apavorada, não sei o quê. E eu menti, né? E naquele momento eu tinha oportunidade de desfazer a mentira. E eu não desfiz. Gente, depois daquele dia, eu nunca mais menti na minha vida. Porque eu vi que eu tinha perdido um rapazinho que eu gostava por orgulho, depois, porque eu não disse que era mentira, e antes, porque eu menti. Eu quis ser a bambambam e eu acabei perdendo um rapaz que eu gostava muito. Eu adorava conversar com ele, gente, ele era meu melhor amigo. Eu gostava muito dele, eu gostava muito da companhia dele, sabe? Daqui a pouco a gente podia ter vivido aquele namorinho de adolescência. E a gente não viveu. Aí depois de um tempo, ele acabou ficando com uma amiga minha, depois nunca mais vi, nunca mais nem sei nada. Mas tu entende como a gente acaba fazendo coisas e para se autoafirmar, principalmente na adolescência, por isso que eu adoro trabalhar com adolescentes. Gente, pensa como eu gosto de fazer terapia com adolescente, dar palestra para adolescente. Eu sou apaixonada por isso. Porque é um momento em que eles estão descobrindo o mundo, se autodescobrindo e precisam de autoafirmação externa. E eles não entendem que é dentro, que é interno. E quando eles descobrem isso, quando eles conhecem uma técnica, gente, eles mudam a vida inteira deles. E eles começam a se ajudar. E eles começam a viver a partir daquilo. É lindo. Um adolescente curado cura uma turma inteira. É que nem eu digo sobre as mães. Numa família, uma mãe curada cura a família inteira, resolve os problemas de todo mundo. Por quê? Porque ela não vai estar deixando maltratarem os filhos dela, ela não vai estar deixando maltratarem elas, e ela vai enaltecer esse marido para que ele vá para o mundo, para que ele busque mais prosperidade para a família, para que ele a trate bem, para que ele trate as crianças bem, entendeu? Então é muito legal isso. E os adolescentes têm isso. E um adolescente curado em sala de aula, ele contagia. As pessoas querem saber, nossa, como tu descobriu isso? Como é que tu curou isso? Como é que tu faz isso? Como é que tu não sente mais aquelas palpitações, aquelas crises de ansiedade? O que tu fez? O que aconteceu? Como é que tu aprendeu isso? E aí eles ensinam e eles fazem. Eles experimentam, eles não têm travas. Tem uma palestra que eu fiz, que tem 2 horas e pouco, que eu fiz numa escola estadual lá em Ibipeba, e era para adolescentes. E, e, e eu começo sempre fazendo para dores físicas, né? Então tinha um rapazinho lá com dor física na coluna,
E depois da técnica passou. Aí todo mundo, milagre, milagre, milagre. Então os adolescentes, eles experimentam intensamente tudo. Eles não ficam que nem os humanos, que ficam, os adultos ficam, será que curou mesmo? Que será que é isso? Ficam duvidando e não entendem o porquê que isso acontece. Por que eu faço uma técnica e o rapazinho se cura? Porque somos o mesmo. Só existe uma consciência. E por que cura? Cura porque é uma percepção, é uma ilusão. Então cura. Entende? Corrige. É muito simples entender. A gente consegue ver a realidade em cada técnica de cura, em cada momento que você tem com você mesmo. Você consegue curar toda a sua vida se auto-amando e se auto-observando. Faz o FT hoje de noite, observa os teus pensamentos, tuas emoções, teus sentimentos e limpa tudo. O que você não gosta, que você está observando em você, limpa. Corrige. Tu não nasceu grudada, tu não é as tuas crenças, tu não é o teu corpo. Tu viu o que Jesus disse hoje, tu não é o teu corpo. Ele é só um instrumento de aprendizagem. Da mesma forma, tu não é as tuas crenças. Você pode mudar elas quando quiser. E o ideal é levar elas à verdade. Como é que você faz? Desfaz o que você não é. Vai surgir sozinho o que você é, porque você é amor, você é alegria, você é felicidade e você é cura. Você é perfeição. Gente, e às vezes a perfeição é você sentir raiva. Às vezes a perfeição é você sentir um pouco de medo. Às vezes a perfeição é você chorar e sentir emoção. Você ficar triste, você ficar alegre. Tu entende que o instrumento de aprendizado perfeito é perfeito porque ele é imperfeito? Porque se nós estivéssemos no nosso corpo de luz, não teria o que nós experimentássemos, o que fosse necessário que nós experimentássemos. No corpo de Cristo não tem o que a gente possa ou precise experimentar. Então, cada vez que eu vou para o corpo de Cristo, eu lembro da nossa perfeição e quando eu volto para cá, eu digo obrigada, Senhor, por esse corpo humano imperfeito que precisa de manutenção constante de comida, de água, de bebida, de descartar os dejetos, né? Obrigado por esse instrumento perfeito de aprendizagem. Porque ele sente calor, ele sente frio, ele sente medo. Ele tem emoções. E ele traz das suas vísceras instinto de autoproteção. Ele é incrível como que ele é um instrumento de aprendizado. Imperfeito, na sua imperfeição, ele é perfeito. Porque se ele fosse o corpo de luz, você não teria que experimentar nada e não aprenderia nada, porque não tem o que você precisa aprender no corpo de Cristo. Entende? E nem como Deus possa se experimentar, porque o pensamento é o mesmo, o sentimento é o mesmo, o ser é o mesmo. Como é que ele vai se experimentar? Então, ele criou esse instrumento em que apagou-se a memória de que somos unicidade, para que nós pudéssemos nos sentir separados e experimentar na forma. Agora o convite é o quê? Vamos elevar essa forma? Vamos viver a consciência divina universal nesse corpo, nessa consciência, nessa vida. E eu quero me experimentar através de você, na sua humanidade, na sua divindade, ao mesmo tempo. Esse é o desejo de Deus, esse é o teu desejo mais profundo. E o que Deus quer se experimentar através de ti e através de mim? Tudo. Se você sente de colocar aquela roupa mais atraente, põe. Se você sente de se vestir mais formal,
faça. Se você sente sair correndo pela rua, corra. De tomar banho de mar, tome. De ficar sozinho lendo um livro. De meditar, medite. Observe o que você está precisando agora. E leve isso para todos os dias da tua vida, sabendo que a tua vida é tua e tu é o único responsável por ela. E ela, sim, é um presente. Você acorda com esse instrumento de aprendizado. E eu estou falando de corpo físico fisiológico e corpo físico espiritual também para os desencarnados. Você acorda e você tem a chance de fazer infinitas coisas, não se limite. E se o que você quiser fazer hoje é ficar sentado, meditando ou lendo um livro, ou fazer um trabalho novo, aprender uma coisa nova, comer uma coisa diferente, só vai. Eu tava me sentindo trimagrinha, gente. Trimagrinha, eu tava me sentindo a magrinha. Mas eu só tô com vontade de comer aquele pão integral de frutas com mel. E X. Vocês sabem o que é X? É um hambúrguer tradicional aqui da região. Que ele é diferente. Então. E eu me sinto trimagrinha. Só que eu nem me pesei, né? Mas eu tô me sentindo a magrinha. E a malhada, sem malhar. Se o Ale tá aqui ainda, ele vai me pegar. O meu personal, meu amigo personal. Mas o que eu quero te dizer é isso. O que tu quer experimentar hoje? O que tu quer vivenciar hoje? Como tu quer que seja o teu dia? Quantas pessoas você quer atender? Como é que você quer que seja o seu trabalho? Entende? O que você quer experimentar no dia de hoje? Experimente, viva. Afinal de contas, sinta a sua presença. Física, emocional, espiritual. Você pode fazer um exercício também de ver os teus 7 corpos, reintegrando todos eles. É muito bonito isso. Aí depois alinhando os teus 7 chakras. Você pode só visualizar isso. Aí depois você vê uma energia passando por você. Aí você vai sentir a cor que essa energia pede para passar por você. Se é um azul clarinho, é acalmar os pensamentos. Um rosa clarinho é amor incondicional. Um verde é cura física. Um laranja é energia. Um amarelo é brilho. E deixa se manifestar. Um roxinho transmutando cada célula daquilo que era para aquilo que é agora, em luz. Faz isso. Isso não é um exercício imaginativo. Isso é a tua intenção que manifesta instantaneamente. Quando eu comecei a fazer os atendimentos, eu tocava na pessoa, daqui a pouco eu começava a ver essas luzes passando pela pessoa. E como eu já sabia o que elas significavam, né? O que elas traziam com elas, eu digo, meu Deus, que legal. Eu ficava impressionada de ver essas luzes passando pela pessoa. E depois eu comecei até a intencionar, porque eu me tornava a pessoa, sabia o que ela estava sentindo, eu sabia o que ela estava precisando, e eu comecei a intencionar, né? As luzes passando pela pessoa. E é muito lindo isso. Eu vou ensinar a fazer um outro exercício. Eu vou ensinar vários exercícios para vocês nesses 7 dias. Esses 7 dias, para que a gente consiga realizar o objetivo de auto-amor e autoestima e mudar a nossa vida como um todo, eles precisam ser experimentados todos os dias, para sempre, tá? E tu vai ver o quanto tu estava fora de ti, o quanto tu estava desconectado contigo, com o teu auto-amor, com a tua vida, com as tuas escolhas, com os teus desejos reais de experimentação aqui.
Porque o que Deus quer se experimentar nessa vida é o teu desejo mais profundo. É aquilo que você quer se experimentar. Eu adoro esses brilhos. Vocês viram que hoje teve 2 vezes brilhos para nós. Então, tudo que Deus quer se experimentar, se você diz, meu Deus, eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida, como é que eu vou saber o que vai me fazer feliz, o que não vai me fazer feliz? Se eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida, você sabe. Entre em meditação e observe qual é o seu desejo mais profundo. Ser amado? Ser um excelente profissional? Ser respeitado? Poder descansar em paz? Poder comer uma comida gostosa? Ou você adora fazer uma comida e receber amigos e família? Você ama o seu trabalho. Quando você pisa no consultório, você irradia a luz. Você ama conversar com as pessoas. Você ama ficar bem quietinho, observando. Olha para você hoje e veja o que você ama. E todos os dias, lembre-se que a tua vida é a prioridade da tua vida. Você é a prioridade da tua vida. Os teus filhos vão estar bem. Teu marido vai estar bem. Tua namorada, teu namorado vão estar bem. Vai estar todo mundo bem, se você for a prioridade da sua vida e soltar para Deus dentro de você se expressar. Esse é o recadinho de hoje, tá? Nos falamos amanhã. Eu amo vocês. Façam o exercício de observar os pensamentos, sentimentos e emoções e limpe todos eles. Para que o novo possa entrar, todo o velho precisa ser descartado. Só um descarte. Novas escolhas vão surgir. Opte pelo novo. Tá bom? Um beijo. Até amanhã.